Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos então mais uma vez continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo então para os capítulos 1065 e 1066. Mas antes de realmente começar ali o vídeo, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo, então que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, é claro, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vai para Egghead, a Ilha do Futuro, ali na região da Lab Phase, onde basicamente a gente vê que o Zoro e o Brook acabaram encontrando o Caribou, que basicamente estava infiltrado no navio dos Mugiwaras para tentar tirar algum proveito das futuras aventuras deles, como a gente já viu com ele fazendo isso em várias outras ocasiões diferentes, onde o Zoro ali tendo uma impressão ali de tudo que está acontecendo, porque ele não se sente muito confortável ao ver que Egghead é ali uma ilha do governo. Então você geralmente ali sendo um pirata pensa ali em perigo eminente, enquanto a gente vendo de que o Zoro até ali, beleza, ajudando o Caribou por conta de que ele ajudou o Luffy lá em um ano, mas pronto, é isso e pronto, apenas seja grato e saia do navio, apesar de que ele queria sair o mais rápido possível ali de Wano. Só que bom, eles vão parar numa ilha do governo. Enquanto a gente vendo ali que o resto dos chapéus de palha que basicamente entraram em Egghead, ou seja, Nami, Robin, Usopp, Sanji e Frank, junto ali da Lid, começam a seguir ali caminho rumo a Lab Phase, onde a gente vendo basicamente os Mugiwaras ficando mega encantados por conta de uma escada rolante que vem com vários degraus brotando um atrás do outro, onde a gente vendo até umas coisas interessantes sobre a própria ilha em si, que a fonte de energia da ilha como um todo é o fogo, onde a gente vê que afinal você pode converter o poder do fogo em qualquer tipo de energia, como a própria Lilith diz. Só que é óbvio que para surgir fogo, alguma coisa necessita ser queimada. Então é uma queima absurda de recursos naturais. E é justamente até por isso que, se preocupando com o meio ambiente para evitar o máximo de poluição e também de destruição possível, o Vegapunk sempre usa alguns tipos de combustíveis alternativos para gerarem menos destruição. E óbvio que o grande objetivo do Vegapunk relacionado a tudo isso é ao menos encontrar, caso exista, algo como uma chama eterna. Então, assim, segundo a própria Lilith, ela seria capaz de criar o seu próprio sol, onde a gente vendo de que então isso, eles chegando numa região que é um tanto quanto interessante, porque à primeira vista a gente simplesmente observa que é um portão, aquelas portas-zonas gigantescas de cofre que a gente vê geralmente em filmes e séries, onde não teria teoricamente como passar, mas a Lilith simplesmente vem atravessando a porta como se não fosse nada, onde no fim das contas isso daí é apenas um holograma, enquanto a gente vendo ali que a Lilith começa a se comunicar com um dos outros Vegapunks, que pedem para que todos eles continuem seguindo em frente e se apresentando como o Vegapunk Edson, mais um dos Vegapunks.
Com isso a gente já teve 4 Vegapunks, então dos que nós provavelmente teremos 6, como o próprio título do capítulo já introduz, os 6 Vegapunks. Hoje a gente vendo que a Nami chegando em Egghead com a grande e brilhante ideia de roubar aí, ter algum tipo de tesouro futurista, apesar de que nem ela imagina muito que possa diabo ser ali um tesouro futurista, o próprio Usopp deixando isso para ela observar. Só que o maior dos problemas deles é o Serafim do Jinbe. Nós vemos de que basicamente um mini Jinbe com asas negras de Lunariano surge aí na frente deles e vem as grandes possibilidades. Possibilidade número 1. Esse é o filho do Jinbe, o que a gente sabe muito bem que não é. Possibilidade 2. Talvez o Jinbe de alguma maneira foi transformado em criança. E também, é claro, a possibilidade 3. Ele é outra pessoa. E sim, ele é um dos serafins, já que o Jinbe antes era ali um Chichibukai e acabou ali depois deixando o posto, se juntando também a Big Mom temporariamente, também agora fazendo parte do bando do Luffy. E temos um serafim do Jinbe com a possibilidade número 4. Ele é um pacifista, na verdade é algo além de um pacifista. Só que eles mal têm tempo de lidar com essa ameaça, porque o serafim do Jinbe já vem erguendo ali a sua mão na direção dos chapéus de palha para lançar um raio de luz na direção deles, causando uma baita de uma explosão. A gente vendo de que no fim das contas o próprio Usopp achando que tudo isso é uma armadilha, de que nunca que o governo receberia eles de braços abertos. Só que tem algumas coisas ali por trás de tudo isso. Mas o ponto é de que a luta em si contra o Serafim do Jinbe começa. A própria Nami vendo de que não consegue lutar com ele por ser ali uma criança, mesmo que seja ali um clone com a cara do Jinbe, primeiro que já é ali um clone de um companheiro deles, fora o fato de que ainda ser uma criança. Só que a Nami iria se dar muito mal justamente por conta de nós vermos que o Serafim do Jinbe não apenas tem os poderes de luz ali, os raios de luz que o Kizaru é capaz de usar, mas como também ele tem a habilidade da Akuma no Mi do Sr. Pink, que para quem não lembra era ali um dos subordinados do Doflamingo, que a gente viu que lutou ali contra o Frank lá em Dressrosa, a luta de grandes homens, e apenas quem se lembrar ali do que aconteceu nessa luta vai entender um pouco mais sobre isso, a grande luta de Frank e Sr. Pink, o que nós poderíamos definir como grande masculinidade, o símbolo de masculinidade aqui em One Piece, quando a gente vendo que o próprio Frank conhece essa habilidade ao ver ali o Serafim do Jinbe agarrar o pescoço da Nami e já se preparar para atacar ela. Só que perante o Sanji, seja ele o Jinbe ou não, o Sanji não dá a mínima, justamente por conta que o Serafim do Jinbe acabou de assinar a sua sentença de morte ao atacar a Nami. O Sanji vem ali com um chute em chamas, acertando ali a cara do Serafim do Jinbe, e vem ali por trás dele a Robin, que vindo ali com seu gigante flare concorda completamente com Sanji, vendo o quão imperdoável atacar a Nami, com a sua Sea Serpent formando várias e várias mãos gigantescas que vão na direção do Serafim do Jinbe. Ela começa a espancar ele. Só que a gente vê que ele consegue surpreendentemente, é claro, também utilizar o karatê dos homens peixes. E é em meio a tudo isso que o Usopp surge ali para salvar a Robin, vindo ali com seu golpe especial da Estrela Verde, Grama da Caveira Explosiva. Só que sendo ali esse Serafim do Jinbe, nós já temos visto tudo do que ele é capaz de fazer. Ele tranquilamente desvia do golpe, vem ali para atacar
o Jinbe, para atacar, no caso, o Sop. Só que o Serafim do Jinbe, ao agarrar o Sop, serve basicamente ali, vindo como o grande alvo agora do Frank, que simplesmente iria meter um Red Call Beam, o baita de um raio laser que acertaria em cheio esse Serafim do Jinbe, ou então também podendo ser chamado de S-Shark. E é justamente quando ele é atingido em cheio, nós vemos um outro dos Vegapunks aparecendo, que é o Vegapunk Edson, que basicamente estava utilizando ali os Mugiwaras numa luta contra o S-Shark, apenas para fazer um test drive das habilidades do Serafim do Jinbe, onde a gente vê até a Lilith pistola no fim das contas, por conta de toda essa bagunça que ele tá fazendo, porque um Serafim para ser criado é algo caro pra caramba, e ele não parece dar a mínima, porque ele veio para um outro local completamente diferente, porque nesse momento vem ali uma lâmpada se acendendo na sua mente, ele acaba de pensar em uma nova invenção e deixa tudo isso para trás, para que um outro dos Vegapunks resolva isso, que é então o Dr. Vegapunk Pitágoras. E ele que basicamente é quem começa a resolver todos esses problemas, enquanto a gente vê a apresentação de um outro sexto Vegapunk que faltava, que é simplesmente a York, que simplesmente nós vemos que entra num ciclo de, se ceder, que é comer, cagar e dormir. É simplesmente isso que a personagem faz sem parar. No fim das contas, essa foi uma tanto quanto inesperada revelação para um dos Vegapunks, mas a gente vê dali o Pitágoras resolver os problemas com os Serafins, vendo ali que o fator de liagem realmente armazena algumas das experiências pessoais dos usuários, já que, como isso aí é um clone do Jinbe, por exemplo, ele tem as mesmas capacidades do Jinbe, incluindo, por exemplo, o próprio estilo de luta, que é o karatê dos Homem-Peixes. Fora a gente também vendo ali o próprio Pitágoras resolver alguns outros problemas quando a gente vê todos os Vegapunks reunidos num só lugar, só que surge então basicamente o que meio que é o líder de todos eles, que é o Dr. Vegapunk intitulado Shaka, que vendo que basicamente os chapéus de palha estão aí, quando ele basicamente trava ali as botas que eles estão usando, eles basicamente ficam grudados no chão, onde ele quer tentar ali uma conversa um tanto quanto pacífica ali para evitar um pouco mais de problemas. Só que o ponto é de que acabou já dando muita confusão, como é em todo o início de arco e toda a ilha, que no fim das contas os Mugiwaras chegam, sempre acaba dando confusão de um jeito ou de outro. Só que ele vem com uma pergunta um tanto quanto interessante, perguntando aos Mugiwaras se eles acham que esta ilha se parece com o futuro. Só que claramente a resposta de todo mundo é sim, já que eles viram coisas da mais alta tecnologia do mundo ali, de One Piece, Sea Beasts mecânicos, Vega Force 1, o ar-condicionado de ilha, a ilha mais futurista possível, onde ali a gente vê de que a resposta na verdade é um tanto quanto contrário disso. Na verdade, essa ilha é uma ilha do passado, por conta de que a gente vê de que há muito tempo atrás havia uma civilização muito avançada, não diferente de Egghead, que existiu no passado há 900 anos atrás. E o que era que existia 900 anos atrás, período esse que a gente conhece? Bom, o século perdido está ligado ali ao reino perdido e à luta contra os 20 reinos que viriam a formar o governo mundial, o Joy Boy e Musama. Todas essas figuras estão colocadas pra gente quando a gente vê que Luffy, Bonnie, Jinbe e Chopper encontram um robô
ancestral gigantesco que aparentemente era uma invenção da época do Reino Antigo. Só que a gente vem então agora indo para o capítulo 1066 de One Piece para a determinação de Ohara. O legado de Ohara que ainda vive. Como a gente vendo ali que o Shaka continua a sua explicação sobre esse tal reino de 900 anos atrás que existiu. Onde ele vê de que pode ser apenas uma hipótese, mas ele começa a contar a sua história. Uma vez o Vegapunk conheceu um arqueólogo apaixonado que estava disposto a arriscar a sua vida para esclarecer um certo reino antigo. Então ele encontrou uma máquina que tem sua data de fabricação em um determinado lugar. E esta máquina foi, pelo que dá a entender, construída no século perdido. A gente vendo aqui que a própria Robin entende ali um pouco disso por conta de todo o incidente ali de Ohara que foi erradicada pelo Buster Call há 22 anos atrás, estava totalmente ligada por isso, por conta de que todos os arqueólogos, cientistas e pesquisadores de Ohara foram ali mortos, dizimados justamente por estarem ali pesquisando sobre o século perdido. E o próprio Shaka concorda de que isso aconteceu provavelmente porque Ohara descobriu os detalhes da existência de um certo reino. O próprio Vegapunk Shaka continua com a sua história acreditando de que a história do século perdido é a história do conflito entre uma aliança de 20 reinos contra um reino esquecido e avançado. Os 20 reinos vitoriosos formariam o que hoje nós conhecemos como governo mundial e moldaram a história como nós conhecemos. E para garantir que as ideias do reino antigo não sobrevivessem, eles apagariam cada passo, cada traço, cada resquício delas da sua história. E sim, toda e qualquer pessoa que descubra sobre isso é, na hora, quando descoberta, eliminada. E a gente vê de que o próprio Sop completamente maluco por ver de que ouviu um segredo que pode tranquilamente acabar com a vida dele. Então, como baita do covarde que ele é, ele fazendo de tudo ali para esquecer disso. Mas por hora é apenas uma hipótese. E é justamente por isso que o próprio Shaka pede ali a compreensão e a ajuda da Robin. Porque se ele estiver certo e essa descoberta ser o motivo de Ohara ter sido dizimada, então as ações do governo certamente seriam a confirmação equivalente a isso. A gente mesmo vendo ali a Robin começando essa conversa com o Vegapunk, começando de fato já a entender que essa é uma hipótese que o Vegapunk coloca e de fato faz muito sentido. Só que o Vegapunk, mesmo que seja o maior cientista do mundo de One Piece, é uma baita de uma ligação com a Marinha e o governo mundial, é completamente deixado no escuro como todo mundo. Até mesmo trazer esse tópico ao governo mundial traria na morte imediata do Vegapunk. E se pá, talvez justamente seja por isso que a CP0 tá atrás da cabeça do maior cientista do mundo. Só que a gente vendo de que no fim das contas a determinação de Ohara, tudo de Ohara deixou, o legado de Ohara ainda vive. A gente lembra de todo o incidente de Ohara, foi um incidente que chocou o mundo inteiro. E uma única noite Ohara, ilha conhecida pelo seu amor ao aprendizado, foi destruída, deixando apenas uma garotinha sobrevivente para trás. Os pesquisadores foram rotulados como demônios que conspiraram para derrubar o governo. Alguns meses depois do incidente, o Vegapunk fez uma visita à triste terra de Ohara. Ele que conheceu o falecido professor Clover, a principal autoridade em arqueologia, e ele imaginou que deveria pelo menos deixar flores ali como algum tipo de demonstração de respeito, carinho, uma última homenagem
ao seu grande amigo. E foi justamente essa obsessão com o século perdido que alimentou o estilo de vida aventureiro do professor Clover, que viveu a sua vida procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Ele foi capturado e preso 10 vezes pela marinha e com o tempo ele se estabeleceu como o arqueólogo mais famoso do mundo. Ao longo do tempo, inúmeros pesquisadores foram atraídos por ele e todos se reuniram em Ohara, a ilha que se tornou um santuário arqueológico. Só que infelizmente a consequência da reunião de mentes tão talentosas seria totalmente trágica. Quando o Vegapunk pisou em Ohara, até a árvore do conhecimento havia sido queimada até as cinzas e ele estava completamente sem palavras. Só que ele percebeu algo estranho. O lago no centro da ilha estava repleta por uma quantidade inacreditável de livros, em qual ele só poderia assumir que era o trabalho dos pesquisadores. Eles deviam ter dedicado seus últimos momentos protegendo o tesouro que deveria ser passado para o futuro. Se algum marinheiro por algum motivo descobriu os livros, ele era aparentemente muito ignorante para entender seu valor e os deixou. E essa foi a vitória de Ohara. Quando ele percebeu isso, ele não pôde parar de chorar, conforme a gente vê a Robin lembrando de tudo que aconteceu em Ohara. O encontro ali, na verdade, bem trágico com a sua mãe, que deixa a sua filha ali viver enquanto ela fica para trás para tentar ao máximo proteger esse legado, esse conhecimento ali de Ohara. A morte do Sal, que veio ali para proteger a Nami, a Robin, no caso, até o último momento, onde a gente vendo ali o quão desesperador foi para Robin, que só essas lembranças já fazem ela chorar. Só que a gente vendo de que ainda assim talvez tudo isso que aconteceu com Ohara seria a grande confirmação de que Ohara chegou às mesmas conclusões sobre o Reino Perdido. E justamente por isso que eles ali acabaram sendo dizimados. Só que a gente vê de que o legado de Ohara ainda permanece. Por conta de todos os livros que foram parar nos lagos, acabaram sim sendo encontrados pelo Vegapunk, o mesmo que disse que queria levá-los para Punk Hazard, mas ele sabia que se o alto escalão descobrisse, estaria tudo acabado. Então, ao invés disso, eles foram levados pelas pessoas que o Vegapunk viu naquele dia. Quando a gente volta, então, 22 anos atrás, para o West Blue em Ohara, alguns meses depois do incidente do Buster Call, vemos de que alguns gigantes estavam levando todos os livros que estavam lá no lago ao lado da árvore do conhecimento. E a gente vendo que no fim das contas, uma outra figura bem conhecida por nós e que já vimos ter relação com o Vegapunk surge, dando até uma zoada no maior cientista do mundo, dizendo que ele continua sendo um cabeção em evidência reconhecível num relance. Justamente porque o Vegapunk naquela hora, chefe ali do laboratório de Punk Hazard, em seus 43 anos de idade, tinha um puta dom cabeção, e se nós olharmos, ele é simplesmente a cara de Albert Einstein no fim das contas. E ele que se encontra ali, é claro, com o então na época chefe dos Guerreiros da Liberdade, com seus 30 anos de idade, Monkey D. Drago, que também conhecia o velho Clover e veio até lá prestar as suas últimas condolências, onde ele até quem explica ali sobre os gigantes que não são saqueadores. O próprio Dragon conversou com eles e parece que eles são de Elbaf, e ele sabe um grande valor desses livros, onde o capitão deles era um gigante estranho totalmente envolto em vantagens. E isso poderia nos indicar de que será que o Jaguar de Sal está vivo de alguma forma e poderemos encontrá-lo no tão aguardado arco de Elbaf? Eu sinceramente espero que sim. Onde a gente vendo de que Ohara se sacrificou por esses tesouros e o gigante ali, líder desse grupo de piratas, disse que esses tesouros não podiam serem apagados da história. Então, depois de ver ali
o Vegapunk por aí, o próprio Dragon fica feliz por outras pessoas que estão numa posição muito mais favorável do que o Vegapunk estão resgatando e mantendo esses livros salvos, porque por mais que o Vegapunk trabalhe para o governo, como ele não é lá uma pessoa, mas ele trabalha do governo, então mesmo que ele não seja uma pessoa, o governo não vai permitir ele ser uma pessoa tão boazinha assim em todo momento, e a gente conhece muito bem o quão corrupto e maligno e várias outras coisas que eu poderia utilizar para xingar o governo mundial de One Piece é. Só que a gente vendo de que no fim das contas, o governo mundial é uma organização enorme e tem sim muitas pessoas decentes que eles podem ali conversar até mesmo na marinha. Óbvio que o Vegapunk não vai se deixar se levar apenas pelo lado bom de tudo isso. É claro que tem muitas coisas ruins em tudo isso, onde o próprio Vegapunk está mais ao lado do governo mundial, porque, por exemplo, ele poderia se juntar ao exército revolucionário, que viria depois a ser criado para ajudar o Dragon. Só que ele recusa justamente por conta de que o Dragon não tem dinheiro suficiente para manter as pesquisas do Vegapunk. Porque a sabedoria e a tecnologia que o Vegapunk é capaz de criar só é possível com os grandes fundos monetários do governo mundial. Então é mais conveniente para ele continuar ao lado do governo mundial. Enquanto os dois continuam conversando, quando o próprio Dragon, vendo ali todos esses pesquisadores inocentes terem sido brutalmente silenciados só por questionarem ali a sua autoridade, vendo que isso é uma farsa, decide que irá criar um exército que poderá encarar o governo de frente. E ele pede para que o Vegapunk apenas o observe. Ele vai mudar o mundo. A morte do Clover e a determinação de Ohara não será em vão. E foi então naquele mesmo ano que Monkey D. Dragon, Empório Ivankov e juntos de Bartolomeu Kuma fundaram o Exército Revolucionário, onde a gente vê dali o pai do Luffy de fato era alguém B10 pra caramba no fim das contas, e também surpreendente que no fim das contas, o Kuma ajudou com tudo isso, a ligação que ele tem ali com a Bonnie, que vai explodir muitas cabeças mais à frente, porque o flashback pra mim é o melhor em One Piece, no fim das contas. A gente vendo também a relação que o Dragon tinha com o Professor Clover, e a conexão de Dragon e também ali o Vegapunk, são muitas informações. Só que outra coisa que também faz ali a gente ficar ainda mais surpreso é quando o Vegapunk fala que a curiosidade dele o levou a fazer uma viagem secreta ali a Elbaf, onde os livros estavam, e eles observou e leu todos esses livros quando ele ali conseguiu tudo que Ohara descobriu. E se a gente olhar muito bem para a silhueta desse gigante com o qual o Vegapunk se encontra, é descaradamente a silhueta do Sal, que pode muito provavelmente estar vivo. E o Vegapunk sabe de tudo, está tudo na cabeça dele. Ele continuou as pesquisas para desvendar os mistérios do mundo. E é justamente por conta disso que ele está sendo perseguido agora pelo governo mundial. Só que no meio de tudo isso a gente pelo menos tem a boa notícia de que o Sal muito provavelmente seja o líder dos piratas ali, dos gigantes, o que é algo um tanto quanto impressionante, e que ele felizmente está vivo. O que faz a nossa Robinzinha chorar de pura felicidade, e é algo muito bom ver a personagem feliz. Só que enquanto isso, a gente vendo de que o Vegapunk chamou ali os Mugiwaras com um propósito, ele está aí para mostrar a eles algumas coisas. Quando a gente justamente vê de que enquanto isso, lá na Fabril fez um ferro velho, basicamente, o Luffy, Bonnie, Jinbe e o Chopper, ao encontrarem ali o robô gigante, basicamente tentam ali trazer o robô de volta à vida para ver se ele morre sozinho.
sozinho, o Luffy tentando chamar ele pelo robô, tipo, basicamente uma Alexa, só que não funciona quando a gente vê de que algo misterioso surge. Um homem simplesmente ali com a cara do Vegapunk, que na verdade é o próprio Vegapunk, surge grudado na parede, onde ele que basicamente usando uma máquina na tentativa de criar um teletransporte, simplesmente faz com que ele tenha se dobrado ao meio do teletransporte, quando a gente vê ele completamente preso ali na parede. E o Luffy é quem salva ali o Vegapunk, que, cara, o design dele é fenomenal no fim das contas. Quando ali o Vegapunk agradecendo ao Luffy, reconhecendo que ele é o filho do dragão e sabia que ele viria. Só que a gente vendo de que enquanto isso, ele até também feliz por ver a Bonnie, o quanto ela cresceu. Por mais que a Bonnie tenha um baita um ódio dele, e a gente vai descobrir um pouco mais à frente o porquê. E é algo que é um certo mal entendido que rola tudo isso daí. Todo mundo aí por hora é vítima de toda a história que como grande vilão tem o governo mundial. Só que a gente vendo de que o Vegapunk com essa apresentação basicamente ensina aos Mugiwaras a simplesmente voarem com os seus Donshus, apertando ali a alavanca que está nas botas, eles podem simplesmente ativar a opção de voo, na qual é com isso que nós temos a apresentação do Dr. Vegapunk, o homem com o maior cérebro do mundo e chefe do SSG, o grupo de ciência especial. E é justamente com essa aparição do Vegapunk que nós terminamos este vídeo. E eu espero imensamente que vocês tenham gostado do vídeo, e é justamente também por isso que eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também, é claro, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Eu então vejo todos vocês no próximo vídeo. De fato, espero imensamente que tenham gostado desse vídeo. E então, falou, valeu, e eu fui.